Olá! Vamos começar uma conversa, uma explanação, reflexões sobre o espetáculo Menina Cerejeira. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Lei Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo pela realização desse evento. Bom, meu nome é Estela Tobar, eu sou diretora teatral do espetáculo Menina Cerejeira, que é um espetáculo que eu fiz a dramaturgia a partir de uma obra de um escritor, filósofo, fotógrafo, humanista, budista, poeta, que mais? Japonês, chamado Daisaku Ikeda. É um homem que hoje tem 92 anos, escreveu esse livro aqui, O Menino e a Cerejeira, e eu li, há alguns anos atrás, li para minha filha mais velha, e sempre que eu li eu me emocionava muito, porque ele escreveu, é um livro que o pano de fundo é o pós-guerra japonês, pós-Segunda Guerra Mundial, onde o Japão ficou devastado. E a história é esse menino, Taichi, que perdeu o pai na guerra, então ele vive nessa aldeia com a mãe, essa aldeia destruída, a mãe dele trabalha de engraxar sapatos para sustentá-lo, mas ele fica sozinho a maior parte do tempo. E aí um dia ele se perde dos amigos e encontra um senhor que cuida da única árvore cerejeira sobrevivente aos bombardeios. E aí essa amizade por esse senhor é o que o salva. Eu vou falando e vou me emocionando para vocês verem, né? Que eu li essa história para minha filha e me emocionava, porque é uma história de resiliência, é uma história de coragem, é uma história de esperança e é uma história em prol da paz. Então, esse senhor, por conta dessa amizade, começa a travar, ambos, né, a travar uma luta para que essa cerejeira sobreviva, para que ela possa florescer na primavera. E isso realmente acontece. Mas através desse ensinamento, né, dessa cerejeira que sobrevive ao inverno e que floresce, esse menino também sobrevive ao inverno. E acho que eu estou muito emocionada também porque a gente está passando por um momento muito difícil de pandemia. A gente fala o inverno pandêmico. Então, temos que florescer depois, né? Enquanto humanidade, o mundo precisa mudar, aprender, né? A mais humanidade, né? A ser mais... a ter mais empatia com o outro, a pensar no próximo, porque a gente está ligado, a gente viu isso muito claramente, né? O mundo está ligado e cada vez mais ligado. Uma coisa que acontece lá no outro lado do mundo reflete aqui. Uma guerra que acontece, uma desigualdade social que acontece, tudo isso. Então, esse menino aprende também que ele pode florescer. Ele pode ser mais corajoso, ele pode ser mais forte, ele pode ser como a cerejeira. E aí ele fala, né, apesar de todas as dificuldades, sem pai, nessa situação muito precária que ele vive, ele vai desafiar e realmente ele vai ser feliz. E acho que esse é uma mensagem para todo mundo, em todas as circunstâncias, né? Apesar de todas as circunstâncias, eu serei feliz. Eu vou vencer. Eu vou resistir ao inverno. Então, a grande mensagem é: depois do inverno, sempre vem a primavera. Se a gente realmente souber se tornar mais forte, né, perante todas as dificuldades. Então, esse é o pano de fundo da história que me emocionou demais. E aí, perante a isso, eu já estava com uma carreira longa, né, como atriz principalmente, tinha dirigido algumas coisas, mas estava numa crise artística. E pensei, o que
de verdade eu quero levar ao teatro como mensagem, como estética, né, como linguagem, o que me interessa. E aí eu vi que eu queria levar essa história, essa história, o Menina Cerejeira, para os palcos. É um espetáculo que desde o início eu falei, né, porque eu acho que o teatro para crianças, ele é para crianças poderem ver, mas ele é um teatro, ponto, que toca adultos, jovens, pessoas de todas as idades, e tem realmente que ser assim. Eu acredito que o bom teatro é esse, que não é só feito para a criança se divertir, mas ele tem várias camadas. A criança capta uma camada, o jovem capta outro, o adulto outra, e cada um, né, pode captar aquilo que mais lhe diz naquele momento. Então, por exemplo, só um exemplo, assim, a árvore cerejeira, ela começa assim, né? Eu falo, sem flores, né, seca, quase morta, e ela termina inteira florida, inteira linda. Então a criança vê isso, ela pode não entender frases como seja forte, Tahiti, supere as dificuldades, coisas assim, né? Uma criança pequenininha, de 3, 4 anos, mas ela vê a transformação que a cerejeira passa. Ela vê o pássaro preso na gaiola e esse pássaro que termina voando. Então ela percebe que existe uma mudança, uma transformação para melhor. Ela vê a mãe triste e depois a mãe dançando plena ao som dos taikos alegres. Então isso são mensagens, né, que fazem parte dessa linguagem, dessa estética, que são captadas. E aí, agora voltando, né, quando eu decidi, eu falei, mas aí quem que eu vou chamar para dirigir a peça? Eu falei, vai ter que ser eu. Eu vou me levantar só e vou fazer essa peça e vou adaptar, porque é uma história que me toca tanto. E aí aquela coisa, né, a gente brinca que depois da luz, quando foi inventada a luz no teatro, a segunda maior invenção foi o olhar de fora, do diretor, para ver a cena. E eu não poderia fazer o espetáculo e dirigi-lo ao mesmo tempo. E aí, assim que eu comecei a adaptar a história, eu já vi algumas pessoas que eu queria chamar desde o início, como a Lê Paixão, que eu já conhecia, que eu vi ela fazendo a mãe, o Giuliano Caratori, via no espetáculo, o Paulo de Pontes, que foi quem primeiro estreou a peça, fazendo o Senhor da Cerejeira. Aí o Giuliano falou, tem um ator assim, assado, que também conhece a obra do Daisaku Ikeda, que também é budista. Eu também sou budista, mas é um espetáculo que não é um espetáculo que fala de religião, tá? Depois até vou falar um pouquinho sobre isso. Falei, bacana, porque ele vai entender e vai ter um coração nisso. Aí eu fui vê-lo numa peça e falei, vamos chamá-lo então, para fazer a peça. E aí então ele faz o menino Tahiti, o Julie faz o Giuliano Caratori faz o amigo do Tahiti, o Akira, que ele mesmo deu o nome depois, em homenagem ao amigo dele. O Paulo de Pontes estreou fazendo o Senhor da Cerejeira e a Lê Paixão estreou fazendo a mãe. E todos eles fazem pássaros, já vou contar por quê também. Porque na dramaturgia, né, é um livro curtinho, a gente lê em poucos minutos, mas uma dramaturgia, eu falei, um espetáculo mais longo, né, tem mais camadas, como é que eu vou contar essa história? Eu queria, desde o início também, que o menino, ele não fosse visto, sabe, como um ai de mim, né? A gente pensa, coitadinho dele, nossa, um menino frágil, um menino assim, não. Eu queria que sempre tivesse essa força nele, que a gente visse, só ele não enxergava. Então eu decidi, na linguagem, eu falei, eu quero taiko japonês. Porque o taiko é isso, ele é uma coisa que já te dá uma potência, já te dá uma força. E eu falei, eu quero uma peça potente, eu não quero uma peça que em nenhum momento fique... Então, assim, porque quando a gente vai dirigir, né, a gente sempre brinca, fala assim, vamos dirigir um espetáculo. Como é que a gente começa? E uma vez eu trabalhei com Antunes Filho, né, como atriz. E aí ele sempre brincava, eu admiro muito o trabalho dele, e ele sempre brincava, me pergunta como é que eu vou dirigir essa peça. Aí a gente fala, como é que você vai dirigir, Antunes? Ele fala, não sei. Não sei. É a peça que vai, nos ensaios, no processo, se delineando, né? Eu brinco assim, a cena é uma cena soberana. A cena dramática, ela é soberana. Quando acontece, você fala,
acontece. Aí você fala, é isso. Ainda quando não acontece, mas vamos tentar aqui. Anda assim, e se você fizesse assim? Porque a gente, né, como diretor, como esse olhar de fora, a gente sabe o que a gente quer. A gente tem imagens, né? Eu que fiz a dramaturgia também, a partir dessa história, sabia o que eu queria, mas quando vai para essa madeira aqui, ou para a sala de ensaio, quando vai para a cena, o negócio pega. Às vezes fala, mas eu imaginei isso, não está funcionando, como é que faz funcionar? E aí a gente vai. Então eu sabia que eu queria os taikos. E aí nessa história, eu criei um pano de fundo paralelo. 2 histórias paralelas. Tem uma história também, que é uma lenda budista também. Mas isso tem no sufismo também, eu já ouvi de outra maneira. É uma lenda assim, que a gente, na verdade, é como se a gente tivesse algo preso dentro da gente, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu, que é mais forte do que a gente julga ser. É como se tivesse aprisionado numa gaiola e tá ali achando que o mundo é daquele jeito. Só que, de repente, a gente percebe que o mundo é mais. E como que a gente percebe isso? Quando a gente vê outra pessoa vivendo mais plenamente. Aí a gente fala, então existe uma vida mais plena, eu também quero isso, eu também quero ser mais alegre, eu também quero ser mais feliz, eu também quero aprender a voar. Essa metáfora, né, do pássaro engaiolado. Como se a gente estivesse engaiolado, quando vê os outros pássaros voando, você fala, eu também quero, né? Tem um livro que eu gosto muito também, chama A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola-Estés. E esse livro fala isso também, né? Quando uma mulher, uma pessoa, qualquer pessoa, vive de verdade, todos ao seu redor vivem também. Então é um aprendizado, né? Porque alguém mostra o caminho. Tem aí, né, os mestres, os grandes mestres da humanidade, religiosos ou não, enfim, né? Pode ser até uma avó nossa, ou alguém da nossa família que você fala, ela fez uma trajetória mais feliz, ela fez uma trajetória mais plena. O Campbell fala isso também, né? O Joseph Campbell tem um livro que eu adoro, O Poder do Mito. Ele fala, o herói, ele faz uma trajetória, ele transforma e ele volta para a aldeia para mostrar como é que foi. Que é o protagonista, que primeiro agoniza, né? Proto-agoniza. E eu acho que o Tahiti, na peça, o Menino Cerejeira, ele faz uma trajetória heróica na aldeia dele, porque ele, de um menino triste, ai de mim, perdi o pai na guerra, sou sofrido, ele realmente fala, né? Eu vou ser feliz, eu vou transformar. E essa história inspira ou pode inspirar outras pessoas também na própria vida, né? Eu já tive depoimentos que falam assim, eu sou essa cerejeira. Então é uma história que toca todo mundo, né? Que fala de uma filosofia de vida que é inerente ao ser humano, né? Um caminho de transformação. Um animal não sabe disso, né? Que ele, a partir de uma ação, pode transformar a existência. O ser humano tem essa consciência. Então isso eu queria passar. E falei, gente, então vocês percebem que para a criança passar tudo isso, mas aqui, então é para a criança e é para o adulto e é para as nossas crianças interiores, eu queria passar isso, então fiz a dramaturgia, pus essa aldeia de homens pássaros, que na verdade está na boca da mãe do Tahiti, que ela conta essa história dessa aldeia de homens pássaros, que em determinado momento tem que aprender a usar as asas, tem que aprender a voar. E é o que o Tahiti vai fazer depois, né? Mesmo sem saber. Então tinha essas 2 camadas. E essa aldeia, aí começa, né, o processo da direção e da criação, que não é um processo sozinho, né? Então tem o texto, que é palavras, né? São palavras. Tem a cena, tem as pessoas que fazem o elenco e tem a equipe de criação. Então, por exemplo, eu chamei a Paula de Pauli para fazer cenário e figurino. O cenário, eu sabia que eu queria esses, como chama isso? Tipo uns biombos, né? Que andassem e que pudessem dar uma certa magia na cena, né? De a cerejeira aparecer, desaparecer,
que ninguém saísse de cena. Isso é uma coisa que eu gosto como atriz de fazer nos meus espetáculos. E aí gosto também que o ator esteja assim, ele não sai. Começou a peça, ele entra em cena e fica. Ele não sai mais. Eu acho que isso te dá uma presença, te dá uma coisa. Porque eu já participei de peça, você fica lá, às vezes 20 minutos na coxia. Aí você entra, você não tá mais no mesmo ritual, sabe? Pra mim, né, como atriz. Eu gosto de peça que você entra e fica. E tá lá. Se a peça dura 1 hora, você tá 1 hora presente, atento. Nem que você fique andando, atravessando o palco, né? Tem espetáculos do Peter Brook, você fala, uma atriz, 1 hora tá atravessando o palco, ela atravessa isso daqui em 1 hora. Nem que fique assim, ou que fique em cadeiras, isso é uma coisa muito de faculdade, né? Que eu me formei na Unicamp, eu fiz artes cênicas, aí tinha coisa lá do personagem Coringa, né? A gente fazia essas montagens, enfim, eu me lembrei disso agora, ficava cadeira de um lado, cadeira de outro, você ficava lá o tempo inteiro assistindo a cena. Quando você ia entrar, você entrava e fazia a sua cena. Mas só de você estar em cena, você já está num outro estado. Não sei quem que é aqui é ator, enfim, né, que trabalha com arte, é diferente. Você ir pra coxia, se relaxar, você ver o celular, né? Você sempre fala, né, tô aqui em cena. Não, por mais que, claro, tenha técnica, tenha tudo, mas é outro ritual, né? Você participar. Começou o terceiro sinal, você está em cena e acabou, você continua em cena. Então eu sabia que eu queria isso. Né, os atores o tempo inteiro em cena, trocando de papéis, eles fazem esses pássaros, eles fazem contra-regragem, mas eles estão atentos o tempo inteiro à cena. Então começa um fio e liga. E daí a Paula entendeu isso, né, porque esses biombos também tinham essa característica de poder, entre aspas, esconder algum ator ou permitir uma mudança de roupa sem ser visto pelo público. Nisso, porque eu acho que traz mais magia para a criança, né, principalmente. E então ela fez isso. Ela fez uns figurinos lindamente, né, que parecem asas, mas são kimonos japoneses também, que lembram. Eu sabia que a cerejeira, porque daí veio todas os signos de uma estética japonesa. Então a cerejeira eu falei, eu quero que seja um bonsai de 1 metro de altura. Para ser visto, né? Então a gente fala, era uma cerejeira grande, alta, e é uma cerejeira, né? De 1 metro, baixinha, mas tem esse signo e lembra um bonsai. Tem os guarda-chuvas japoneses que representam o sol em determinado momento e a lua, a passagem do tempo. Aí a gente foi descobrindo isso em cena, a partir desses signos. Os taikos, a gente falou, só os pássaros vão tocar os taikos. Mas o Tahiti toca um pneu, simbolizando que ele também é esse pássaro, sabe? Então tem várias camadas que a gente foi construindo no processo e que o espetáculo foi acontecendo, assim, a partir dessa ideia inicial que eu tinha, dessas imagens. E nisso os atores contribuíram imensamente para a criação. A trilha sonora também foi o Sérgio Augusto que compôs, né? E tinha uma música que é uma música do Yuzo Akahori que eu queria que entrasse, ele nos cedeu essa música, Hajime, que essa música para mim eu via desse encontro, e aí o Sérgio construiu as outras músicas, as outras ambientações a partir mesmo dessa linguagem japonesa, mas ele foi trazendo e a cena vai ganhando com a música, porque tudo é camada de significado, né? E cada camada pode contar a história inteira. Então não é uma coisa que, por exemplo, assim, então tá, o figurino vai reforçar o que o texto já diz. Não, o figurino ele conta a maneira dele de uma outra poética o que o texto diz, assim como a luz, assim como a música. Então tudo serve a mesma cena, mas cada um tá dialogando entre si, né? Assim, camadas sobrepostas. Não sei se tá claro. Enfim. Então, a iluminação também, né? A gente estreou com uma criação de luz maravilhosa do Giuliano Caratori, que daí sim, estava em cena, mas teve esse distanciamento para criar a luz, né? Que mais? Que mais que eu posso falar? Depois a gente teve uma substituição, isso é bacana falar também, né? Porque, assim, o espetáculo estreou, é um formato, é o tempo de cada ator que foi se equalizando com a direção, o diálogo, né, entre eles. Fizemos várias,
apresentações, algumas temporadas, e daí o Paulo de Pontes, recifense, foi para o Recife, voltou a morar lá. Aí eu falei, quem poderia ser? E aí, mais uma vez, eu acho que tem um olhar da direção, né? Porque me viram assim, pode ser fulano, pode ser. Eu falei, sabe quando, né, assim, a gente fala, eu não vi assim. E aí, eu acho que a minha formação em teatro tem a ver com isso também, né? Eu fui quase 14 anos de uma companhia chamada Os Fofos Encenam. E é uma companhia onde a gente pesquisou muito a linguagem do circo-teatro, que trabalha com a personalidade, o temperamento de cada ator, mais do que o tipo físico até, né? Isso também, mas é o temperamento de cada ator para aquele papel, para aquela cena. E eu entendo isso agora, assim, eu como atriz falo, mas um ator pode fazer tudo. E pode, eu acho, assim, realmente. Mas, quando você pega um papel que tem a ver com o seu temperamento, com a sua visão, não é nem a visão de mundo, mas com o seu temperamento mesmo, eu não sei se eu estou sendo clara, assim. Óbvio, fala assim, mas eu sou tão bonzinha, tão boazinha, não posso fazer uma vilã. Não é isso só que eu estou assim, falando, porque eu acho que a gente realmente tem tudo dentro da gente, todos, né, todos os lados bons, todas as virtudes e todas as não virtudes, e a gente manifesta e realmente pode entrar em contato com tudo isso. Mas é um temperamento, por exemplo, vou dar um exemplo claro da peça. Esse senhor, né, quando teve a substituição, eu falei, eu quero alguém mais velho. Mas por quê? É só pelo físico? Não. É porque alguém que já tem mais experiência, teoricamente, já vai entender o que eu estou falando, sabe? Do que vai... Eu acho que vai ter uma outra maneira de encarar a própria substituição até, e de encarar o que a peça está dizendo. Aí eu lembrei do João Bourbonet, que é quem substituiu e quem eu escolhi para substituir. Ele viu o espetáculo numa outra temporada e levou o netinho dele. E levou o neto dele ficou encantado, e ele também ficou encantado, ele me falou cada coisa da peça. E eu lembro, eu nem sabia que ia precisar de substituição ali, mas eu lembro que eu ouvi e falei, nossa, ele daria um bom Senhor da Cerejeira. Por alguma coisa, alguma visão de mundo, algum temperamento que eu vi nele, entendeu? E aí, quando foi para substituir, eu falei, tem que ser ele. Porque eu já conheço ele como ator, é maravilhoso, e porque ele já viu a peça, ele entendeu, e ele tem essa coisa, imagina, ele tem uma coisa com o neto, já com o neto. Falei, então ele vai passar isso com o menino. Apesar do que na peça, uma das coisas que eu queria também era assim, o menino não vai fazer uma criança. E isso foi muito legal também. Isso é uma coisa minha, né, como artista, como pensamento. O ator adulto pode até imitar uma criança em determinados momentos, mas não é imitar, fazendo o que é criancinha. Porque a criança, gente, de hoje em dia, tem crianças que não mentem. E eu tenho filhas também, né? Tenho uma filha de 2 anos e meio agora. Eles veem YouTube, eles estão muito antenados. Não adianta você criar uma falsa ilusão de uma coisa, a não ser que criem no jogo. Mas eu falei, a mãe tem quase a idade do filho. Então não vai colar esse jogo dele fazer criancinha, mesmo que compre a linguagem do teatro. Falei, não, ele vai falar o texto e é um menino, e é filho dela. E esse signo já vai estar posto, sem precisar infantilizar, sabe? Então isso era uma coisa muito bacana também, que eu não quis, e ainda bem que ninguém nunca veio com isso, assim, né? E compraram, e todo mundo compra isso também. Então o senhor, ele não precisava necessariamente ser mais velho fisicamente, ele precisava ser mais velho espiritualmente, né? Como o Paulo de Pontes, por exemplo, que não tinha idade, né? Era um jovem também, mas ele tem ele tem esse temperamento, sabe? Ele faz isso também. E ele faz um palhaço muito jovem, olha que louco. Tem outro espetáculo que eu dirigi com ele também, ele faz um palhaço teimosinho, e é um brincalhão, e é tudo, mas lá no fundinho tem uma coisa também desse temperamento mais sábio que aparece, porque sempre aparece, né? E em substituições, principalmente lá nos Fofos, isso ficou muito claro,
na minha trajetória como atriz, né? Como a substituição, assim, ela pode dar outras camadas para um personagem. Às vezes, que dialogam de uma maneira bacana com a peça, e às vezes não, né? Então, isso era uma coisa a ser observada. E o João veio e ele trouxe um outro ritmo também em algumas cenas. E aí os atores jogaram com isso também. E é bacana ver, porque aí o espetáculo se modifica aqui e ali, mas ainda é o mesmo espetáculo. Porque teatro é uma coisa viva, né? Você tem ali a partitura, mas como você vai percorrer essa partitura, aí é cada um, né? E é cada dia. Então isso é muito bacana também. Eu sou uma diretora, né? Acho que pelo fato de eu ser atriz, eu gosto de estar junto sempre. Acho que teve poucas vezes que eu não estava com eles assistindo o espetáculo. Então eu gosto de estar, né? Acompanhando, vendo as pequenas alterações ou não, vendo o crescimento de cada um. Ai, o celular cai. Tá ótimo. Ainda bem que não quebra. Deixa eu ver aqui essa operação. Bom, quem chegou depois aqui, só falando, é uma palestra que vai ficar no YouTube, você pode estar vendo no YouTube agora, do Procopio Ferreira, mas é uma palestra sobre esse processo de criação do Menina Cerejeira, né? E um pouquinho sobre esse caminho escolhido de uma direção teatral. Que mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem chegou agora, a criança vai ter spoiler, será, gente? Não, vai ser bacana. Vocês gostam de teatro? Gostam? Iba, tava com saudade do teatro? Ai, que legal, espero que vocês gostem desse menino Taiti. Então, o Kleber, por exemplo, ele fez todas as apresentações. A Lê fez todas, o Júlio fez todas. E eles depois, né, falam assim, realmente muda um pouquinho, algumas cenas, tudo, mas o espetáculo, ele tem uma força mesmo, que pode mudar os atores e cada um vai dar o seu temperamento e a sua contribuição a isso. Assim como, eu brinco, né, não existe uma Julieta só, um Romeu só, um jeito de fazer a Julieta e o Romeu. Tem uma outra coisa que eu gosto também, que eu respeito muito, como diretora agora também, mas sempre respeitei como atriz, né, que fala o que é o personagem, né? Ah, por exemplo, a Julieta, né, que é o personagem. O personagem é o encontro daquele ator que está fazendo naquele momento com o texto. Então, é como se o personagem está aqui, o ator está aqui, o texto está aqui. O personagem é aqui. Então, cada um que fizer vai fazer de um jeito ou outro com um pouco diferente, sabe? Falando o mesmo texto. Tem gente que vai alcançar outras camadas. E outra coisa que eu me lembrei agora de temperamento, não sei quem viu o filme Edith Piaf. Chama Edith Piaf? O filme eu não lembro, mas quem fez a Edith, viu, né? Quem fez a Edith Piaf era uma atriz muito jovem. Fez ela jovem e ela pôde fazer ela com, né? Antes dela morrer ali. E tem um texto que ela está na praia, que as coisas que ela fala são de uma profundidade, e aquela atriz sabia do que ela estava falando. A maneira dela, ela sabia o que ela estava falando, então ela alcançou aquela profundidade. Você vê que não é uma coisa de idade só, né? No cinema você pode envelhecer muito, até no teatro, sim. Apesar de que eu nunca gosto disso muito, assim. Nesse espetáculo, por exemplo, eu não via, né? O Paulinho, ele nunca foi, que era um pouco mais jovem, né, do que o João, ele não precisou pintar o cabelo de branco, fazer uma maquiagem, tanto que a maquiagem, lembrando aqui, acho que eu já passei de meia hora, não, falta quanto? Que eu vou falando, aí vocês têm que falar. A maquiagem também foi uma outra camada, o visagismo. Por quê? Aí que entra a equipe de criação. Eu tinha uma imagem, falei, ai, gente, como é que vai ser essa maquiagem? Será que a gente vai ter que pôr aquele rosto branco, japonês, aquela coisa, né? E será que é isso? A gente vai cair nesse lugar? Mas como, falei, não sei se é isso, pode ser. E aí, o Gil Prando, ele assistiu um ensaio, viu tudo, ele falou, olha, eu tenho uma coisa. Ele veio com uma proposta
que gente, são 2 traços. É assim, é uma coisa que vocês vão ver aqui e aqui. Então esse nariz, ele lembra o nariz de um pássaro, às vezes quando faz assim, e ele lembra uma coisa oriental. E ao mesmo tempo ele está num lugar que não é o realismo, mas também não é sabe, um animal total, um pássaro. Ele achou ali uma essência daquilo, uma coisa minimalista, que eu falei, é isso, cada um tem uma cor, e é isso. Eu falei, então a maquiagem é essa, então é o rosto dos atores mesmo, só com essa maquiagem, põe essa capa, são os pássaros que tocam esse tambor japonês, esse taiko, tira a capa, é o menino. Então é muito legal de ver como o teatro tem essa ludicidade, esse faz de conta que compra muito rapidamente, né? O público compra essa linguagem. Então tudo foi afinando para isso. A gente teve críticas lindas, assim, sabe? Que perceberam realmente essa brincadeira. Tem gente que fala, mas quando a cerejeira floresce, olha, deixa eu dar spoiler. Por que ela não veja florida escondida? Eu falei, não. Ela tem que ser à mostra. Aí é uma questão de gosto também. Para mim, eu falei, faz todo sentido. E aí vocês vão ver, depois vocês vão, enfim, entender também e opinar. Eu falei, não, mas eu não quero trocar, né? Então tá a cerejeira assim, de repente, uma mágica. Ela, não, isso tem que ser à vista. A construção, porque a gente também não se transforma rapidamente, na verdade. Transformei, não, é uma construção, a nossa modificação, né? Então é também para um respiro para o público. Tem uns tempos essa peça assim, ainda assim, né? Mais orientais, mais da música, foi uma opção da direção, foi uma construção com eles. E aí são opções, né? E quando a gente dirige um espetáculo, né? A gente gosta de tudo. Hoje eu entendo, né? Às vezes a gente vai ver um espetáculo de um amigo e fala, eu faria assim. Mas eu faria. Vendo de fora, você acha tantas soluções, né? Que às vezes... Então faz o seu, né? Então faz o seu, né? Gente, vai lá fazer o seu espetáculo, você faz o que você quiser. Mas o meu eu gosto assim, eu quero assim. E eu escuto muito, muito durante o processo inteiro. Mas tem coisas que eu falo, vou fazer assim, sabe? Aí é uma opção mesmo, né? Eu contei no começo, eu me emociono muito até hoje, né? Cai a máscara de novo. Me emociono muito até hoje, quando vejo essa peça, é uma coisa realmente do meu coração. Eu sou uma diretora que eu dirijo os meus projetos, os meus espetáculos. E quando eu quero estar em cena, eu chamo outra pessoa, geralmente, para dirigir. Como aconteceu num outro projeto, Os Países de Nomes Impronunciáveis, eu chamei uma diretora chamada Magali Bife, porque eu ainda não me sinto nessa capacidade de estar em cena e me dirigir ao mesmo tempo. Mas um dia eu aprendo também. Talvez, enfim, achar bacana. Então, assim, eu já recebi alguns convites, quer dirigir e tal? Eu até posso ir, mas às vezes eu sinto que, sabe, eu ainda preciso criar aquilo que é uma idealização minha, sabe? Parece. Enfim. E os atores compraram a ideia lindamente, né? Desse projeto, porque, na verdade, tem um diretor. E a direção teatral, eu sempre acho que ela é coletiva, eu sempre acho. Mas tem alguém que depois fala, é assim que vai ficar o total, né? E eles compraram a ideia de um projeto que inicialmente era meu. E aí o projeto se tornou deles também. Isso é muito lindo de ver, assim como o figurino, a música, a iluminação, né? Que também estava aqui, o visagismo, essa maquiagem, e o cabelo também, né? Que ele fez aí para cada ator. É isso, chegando bastante gente. Bem-vindos. Vamos ter, então, essa conversa, né, essa palestra, para quem está chegando agora, foi possível graças à Lei Aldir Blanc, à Secretaria de Cultura do município de São Paulo e à Prefeitura Municipal de São Paulo. E o espetáculo agora também. Eba! Vocês vieram do Capão, uau! Eu já dei aula lá perto, aula de teatro. Ai, que saudade! Bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Estava falando um pouquinho sobre a peça, né, que faz parte, mas essa palestra fica
disponível no YouTube do Teatro Procópio Ferreira. Você pode estar vendo no YouTube agora. Ai, que legal. Que legal, bastante gente vai ver. O Menino e a Cerejeira. Bom, posso encerrar? Ah, então tá. Então agora, gente, obrigada. E é isso, bom espetáculo. O Menino e a Cerejeira. Viva o teatro. E depois do inverno sempre vem a primavera. Sempre.